Você quer aliviar sua mente, entender melhor suas emoções e começar a cuidar de si sem sair de casa? Conheça o PEC Terapia em Casa, um conjunto de e-books que já ajudou milhares de pessoas a transformar sua vida emocional. Acesse agora o primeiro link na descrição e comece sua mudança hoje mesmo. Você já se perguntou por que, mesmo adulta, existe dentro de você um vazio que parece nunca ser preenchido? Por que, em certas noites silenciosas, você sente uma dor que não tem nome, mas que aperta o peito como se algo estivesse sempre faltando? Muitas vezes, essa dor nasce de um detalhe que parece pequeno, mas que marca a vida inteira: crescer sem ouvir da própria mãe um simples "eu te amo". Essa ausência, que por fora pode parecer apenas uma frase não dita, por dentro cria uma ferida invisível, que se estende pelos anos, molda relacionamentos, escolhas e até a forma como você enxerga a si mesma. Hoje quero conversar com você sobre essa ferida, sobre como ela pode te ter acompanhado em silêncio durante tanto tempo e como é possível olhar para ela de frente para começar a se libertar. Assista o vídeo até o final, porque hoje vamos falar sobre a ferida de crescer sem ouvir "eu te amo" da sua mãe. Se esse conteúdo fizer sentido para você, deixe o seu like, porque isso ajuda muito a espalhar essa mensagem para outras pessoas. E se você gostar do vídeo, compartilhe sua opinião nos comentários, quero muito saber o que você pensa. Agora, se não gostar, escreva apenas o número 0, porque sua opinião também é muito importante para que a gente possa melhorar cada vez mais. E não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Talvez você se lembre da sua infância e de momentos em que esperava um carinho, uma palavra de afeto, mas recebia apenas silêncio, críticas ou distanciamento. Talvez sua mãe nunca tenha dito claramente que não te amava, mas o simples fato de não verbalizar, de não olhar nos seus olhos e afirmar o quanto você era importante, foi suficiente para plantar a dúvida dentro de você. E a dúvida cresceu. Será que eu não sou digna de amor? Será que existe algo de errado comigo? Essas perguntas se tornaram parte da sua identidade, mesmo que de forma inconsciente. E essa ausência de um "eu te amo" foi se transformando em uma busca incessante por validação, em tentativas desesperadas de agradar, em relações em que você se anula só para não ser rejeitada de novo. É como se você tivesse crescido com um copo vazio. O copo que deveria ter sido preenchido pela segurança, pelo carinho e pelo afeto materno ficou seco. E então você começou a buscar, em outros lugares, alguém que pudesse encher esse copo. Talvez em um relacionamento amoroso, talvez em amizades, talvez até em reconhecimento profissional. Mas não importa o quanto você se esforce, não importa o quanto conquiste ou o quanto se doa, parece que nunca é suficiente. Porque lá no fundo, a sede é antiga. É a sede daquela criança que, em algum momento, estendeu os braços esperando por amor e não recebeu. Se você parar para observar, vai perceber que isso pode ter moldado a sua forma de se relacionar até hoje. Talvez você tenha dificuldade de impor limites, porque teme que se disser não, será rejeitada. Talvez aceite migalhas de atenção, porque acredita que é só isso que merece. Talvez se culpe o tempo inteiro, como se estivesse devendo algo a todos, mesmo quando dá mais do que pode. Talvez até se pegue em relacionamentos em que precisa implorar por carinho, repetir o mesmo padrão de uma vida inteira, esperando que alguém, finalmente, te diga aquilo que sua mãe não disse: "Eu te amo, você é importante, você é suficiente". E é aí que essa ferida se torna ainda mais dolorosa. Porque muitas vezes você sente que está presa em um ciclo. Quer ser amada, mas tem medo de se entregar de verdade. Quer ser livre, mas carrega a culpa de sempre estar decepcionando alguém. Quer acreditar em si mesma, mas a voz lá do fundo repete que você não vale tanto assim. E esse conflito constante te esgota. Você se sente cansada de ser sempre forte, cansada de engolir as lágrimas, cansada de tentar provar para o mundo e para si mesma que é digna de amor. Mas aqui está a verdade: não foi sua culpa. Não foi você quem escolheu crescer sem ouvir um "eu te amo". Não foi você quem decidiu carregar esse vazio. Essa ferida não nasceu das suas escolhas, ela nasceu da ausência de algo que deveria ter sido natural, mas não foi. E entender isso é o primeiro passo para se libertar da culpa. Porque por mais que tentem te convencer de que sua mãe te amava do jeito dela, o coração sabe o quanto faltou. E essa falta precisa ser reconhecida, não para que você viva eternamente como vítima, mas para que finalmente se permita curar. Talvez você já tenha ouvido histórias de outras mulheres que também passaram por isso, e quando ouve, se identifica imediatamente. Porque existe um silêncio universal, um tipo de dor que só quem viveu entende. É como estar em uma casa cheia de gente, mas se sentir sozinha. É como sorrir para todo mundo, mas por dentro ter medo de que descubram o quanto você se sente pequena. É como correr em busca de amor, mas sempre sentir que ele escapa pelos dedos. Essa dor é real, mas não precisa definir quem você é daqui para frente. Pense comigo,
Se sua mãe não conseguiu te dar o amor verbalizado, isso não significa que você não merecia. Significa apenas que ela, dentro das próprias limitações, não conseguiu oferecer o que você precisava. Talvez porque ela mesma também não tenha recebido. Talvez porque carrega traumas que nunca soube enfrentar. Isso não justifica, mas explica. E quando você começa a enxergar a situação por esse ângulo, percebe que essa ausência não é um reflexo do seu valor, mas sim do que faltou no outro. E essa diferença de perspectiva pode ser transformadora. Imagine agora que dentro de você existe uma criança que ainda espera ouvir aquelas palavras. Essa criança pode ter 6, 7, 10 anos, não importa a idade. Ela está ali, esperando. E você, adulta, pode escolher se vai continuar tentando que outros preencham esse espaço ou se vai começar, pouco a pouco, a ser a voz que ela precisa ouvir. Talvez soe estranho no começo, mas é possível olhar para si mesma e dizer: eu me amo, eu me importo comigo, eu sou suficiente. Pode parecer frágil. Pode parecer uma mentira no início, mas quanto mais você repete, mais esse copo vazio começa a ser preenchido. Não com a validação de fora, mas com algo que ninguém pode tirar de você, o amor próprio. E não se engane, amor próprio não é sobre se achar perfeita, não é sobre se sentir feliz o tempo todo. É sobre se aceitar como é, com falhas, medos e também com forças que você talvez nem reconheça. É sobre aprender a colocar limites sem medo de perder quem não te respeita. É sobre entender que você não precisa implorar por atenção, porque amor de verdade não é mendigado. É sobre olhar no espelho e reconhecer uma mulher que já sofreu, mas que agora escolhe se levantar, não porque o mundo aplaude, mas porque ela merece viver em paz. Ao longo da vida, você pode ter carregado esse vazio tentando se provar para sua mãe, para os parceiros, para o mundo. Mas chegou a hora de perceber que essa prova já não é necessária. Você não precisa mais correr atrás de um amor que não foi dado. Você pode construir um novo caminho, onde o amor que você dá a si mesma é suficiente para não aceitar menos do que merece. Pense em quantas vezes você se calou para não ser rejeitada, em quantas vezes engoliu a dor para não parecer fraca. Cada uma dessas vezes foi como uma camada a mais em cima dessa ferida. Mas agora, escutando essas palavras, talvez você sinta que está na hora de retirar essas camadas. Não será rápido, não será fácil, mas é possível. E cada pequeno passo nessa direção já é uma vitória. E aqui está a revelação que talvez você estivesse esperando desde o início. O que você não recebeu da sua mãe, você pode aprender a dar para si mesma. O que você não ouviu, você pode começar a dizer para a sua própria vida. O que faltou lá atrás, pode ser construído agora. Não para apagar o passado, mas para ressignificar o futuro. Você não precisa mais viver aprisionada nessa busca sem fim. Você pode olhar para dentro e encontrar o amor que sempre mereceu. No fim das contas, crescer sem ouvir um eu te amo da sua mãe é uma dor que deixa marcas profundas. Mas essas marcas não precisam ser cicatrizes abertas para sempre. Elas podem se transformar em lembranças de onde você veio, ao mesmo tempo em que se tornam a base da mulher que você está escolhendo se tornar. Uma mulher que não depende mais de palavras não ditas, que não se define pelo silêncio de alguém, mas sim pela própria coragem de se amar. Talvez agora você esteja se perguntando, mas como transformar essa dor em força? Como sair do ciclo de buscar em outros aquilo que deveria ter recebido lá atrás? A resposta começa em algo simples, mas poderoso: reconhecer a sua própria história sem se culpar por ela. Muitas mulheres passam a vida tentando negar ou minimizar a falta, repetindo para si mesmas que não foi tão grave, que mãe é assim mesmo ou que precisam apenas engolir e seguir em frente. Mas a verdade é que toda vez que você nega a sua dor, você continua carregando um peso que não é seu. Reconhecer não significa culpar ou viver presa no passado. Significa apenas dar nome ao que aconteceu. E quando você dá nome, você começa a recuperar o poder que foi tomado de você. Pense em uma criança perdida em uma feira lotada. Ela chora, olha para todos os lados, sente medo e se sente invisível no meio da multidão. Agora imagine alguém que chega, se abaixa até o nível dela, olha nos olhos e diz: eu sei que você está assustada, eu estou aqui com você. É isso que acontece quando você reconhece a própria dor. Você, adulta, se abaixa até a sua versão criança e diz: eu sei o que você sentiu, eu reconheço o vazio que ficou, e eu não vou mais te abandonar. Só isso já muda tudo. Porque dentro dessa lembrança de ausência começa a nascer uma presença, a sua. E para que isso fique ainda mais claro, quero te contar a história de Clara, uma mulher de 30 e poucos anos que viveu exatamente essa ferida. Clara cresceu em uma casa onde ouvir críticas era rotina, mas palavras de afeto nunca eram ditas. Sua mãe estava sempre ocupada, distante, e quando falava era apenas para apontar erros. Clara cresceu acreditando que precisava ser perfeita para merecer amor.
Ela se tornou aquela mulher que todos elogiavam pelo esforço, pela dedicação, mas que, no silêncio do próprio quarto, chorava por sentir que nunca era suficiente. Entrou em relacionamentos onde aceitava migalhas, porque acreditava que era isso que lhe cabia. E sempre que alguém se afastava, a dor parecia ser a repetição do abandono inicial. Um dia, em uma sessão de terapia, Clara ouviu uma pergunta simples, mas que mudou seu olhar. Você percebe que tem buscado na vida adulta o eu te amo que nunca recebeu da sua mãe? Essa frase foi como um espelho. Pela primeira vez, Clara entendeu que sua busca incessante não era culpa dela, mas o reflexo de uma ausência antiga. A partir daí, ela começou um processo de reconstrução. Não foi de uma hora para outra, mas aos poucos ela passou a olhar para si mesma com mais gentileza. Começou a escrever cartas para a criança que foi, cartas que começavam sempre com eu te amo. No início parecia estranho, mas pouco a pouco, aquelas palavras começaram a preencher o espaço vazio. Clara descobriu que podia ser mãe de si mesma, podia oferecer o cuidado que faltou. E talvez você se reconheça em partes da história dela. Porque no fundo, muitas mulheres carregam a mesma ferida. E cada uma tem a chance de decidir se vai continuar repetindo o padrão ou se vai interromper esse ciclo. E interromper o ciclo não significa cortar laços ou odiar a mãe que não soube oferecer o amor esperado. Significa simplesmente escolher um caminho diferente, onde a ausência não define mais o futuro. Eu sei que talvez você pense, mas será que isso é possível para mim? Será que consigo me olhar no espelho e acreditar que sou suficiente, mesmo sem ter ouvido isso lá atrás? E a resposta é sim. Porque a sua história não termina no silêncio da sua mãe. O silêncio dela não precisa se transformar no seu silêncio interno. Você tem voz, você tem escolhas, você tem a chance de ressignificar a sua jornada. E eu quero que você leve daqui uma mensagem simples, mas poderosa. Você não é a falta que sua mãe deixou. Você é a presença que você mesma pode construir. Você não é a ausência de amor que não recebeu. Você é a prova viva de que ainda pode aprender a amar e ser amada de verdade. Você não é a ferida, você é a cura em movimento. Então respire fundo e permita-se acreditar. Você é digna de amor, você é suficiente, mesmo que nunca tenha ouvido isso da sua mãe, você pode começar a ouvir agora, dentro de si mesma. A sua história não precisa terminar na dor. Ela pode recomeçar na cura. Se você carrega a ferida de ter crescido sem ouvir um eu te amo da sua mãe, quero que saiba que essa dor não precisa ser a sua prisão. Ela pode se tornar o ponto de partida para uma nova história, uma história em que você aprende a se olhar com carinho, a se valorizar e a não aceitar menos do que merece. Você não precisa mais correr atrás de provas de amor. O que você precisa já está aí dentro de você, esperando para florescer. Se esse vídeo fez sentido para você, assista novamente sempre que sentir necessidade. E eu peço algo importante, se ele te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, porque isso ajuda muito a espalhar essa mensagem para outras mulheres que também precisam ouvir. Se você gostou, compartilhe sua opinião nos comentários, quero muito saber como essa mensagem tocou a sua vida. Agora, se você não gostou, comente apenas o número 0, porque sua opinião também é muito importante para que a gente continue melhorando. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. E se você sente que precisa de um cuidado a mais no seu processo de cura, eu quero te convidar a conhecer o PEC Terapia em Casa, um conjunto de e-books terapêuticos que preparei para te ajudar a aliviar o peso emocional e encontrar mais equilíbrio no dia a dia. É como ter ferramentas de autoconhecimento e acolhimento ao seu alcance, na hora que você mais precisar. O link está na descrição. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Desejo que essa mensagem se transforme em força e esperança para a sua vida. Lembre-se, nunca é tarde para recomeçar.